Nós estamos ao fundo aqui com a Praça Eurico Gaspar Dutra, lembrando que a Companhia Mate Laranjeira foi a companhia que praticamente colonizou Guaíra, né? Então nós tínhamos, como a gente tinha aeroporto, tinha as casas aqui rústicas que eram feitas para os próprios servidores da Companhia Mate Laranjeira, tinha a linha férrea, né? Também tinha barco, né, num período ainda que o Rio Paraná poderia receber barcos de grande proporção, né, porque hoje já não tem mais essa condição, pelo menos nesse setor aqui de Guaíra, e uma dos 7 locomotivas originais fica aqui na Praça Eurico Gaspar Dutra, no bairro Vila Velha, que é um bairro turístico de Mundo Novo, de Guaíra, perdão, um bairro que conta a história de Guaíra. E neste momento, nós estamos entrando aqui, pode até mostrar um pouquinho a imagem lá, nós estamos entrando aqui no Museu Municipal Sete Quedas. E o legal do Museu Municipal Sete Quedas, Valdomiro, é que ele foi... ele acaba abrindo também aos sábados e ao domingo. Ele abre aos sábados e aos domingos e ele nos permite, por exemplo, ao entrar, a gente vê a Emanuele Bagatin, que é uma servidora do município de Guaíra, da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, e que tem um atendimento especial. Por que a gente voltou aqui em Guaíra para fazer esse material? A gente veio, quando eu digo a gente, eu estou ao lado da cinegrafista Karina Ian. A gente veio aqui em outra ocasião e a Emanuele deu um atendimento especial. Não é aquele negócio de entrar no museu e a pessoa fala, fica à vontade, quando fala, assina lá o livro de presença e valeu. Ela realmente faz uma explicação da história, ela é formada em pedagogia, mas é pós-graduada também em cultura. Então ela acaba fazendo uma visita guiada e falando da história do município de Guaíra, que tem uma história riquíssima. Emanuele, bom dia, menina. Bom dia, tudo bem? Tá nervosa, Emanuele? Tô bem. Ela tem uma paixão muito grande pelo trabalho, então eu quero parabenizar de antemão já a Prefeitura de Guaíra, parabenizar a Secretaria de Turismo, porque a Emanuele realmente a gente vê que é uma servidora que tem amor pelo que está fazendo. E isso é muito importante. Então, atenção municípios, em Mundo Novo, inclusive tem museu também, é sempre importante colocar o ser humano que queira passar com paixão aquilo que está ali dentro, de estudar, de fazer uma visita guiada no local. Emanuele, você me mostrou muita coisa aquele dia e aqui tem muita coisa para conhecer, né? Sim, bastante coisa. Na verdade, a história de Guaíra é uma história muito rica, né? Nós temos um contexto histórico que vai além dos 117 anos que a própria Vila Velha tem. A cidade de Guaíra em si tem 72 anos, mas o bairro Vila Velha, que é esse bairro que a gente está, ele tem 117 anos. Porém, nós temos histórias muito mais antigas que essa, né? Que é a vinda dos espanhóis para a nossa região. A gente tem um contexto histórico e cultural para essa região que ele tem que ser mais aproveitado. Então, eu acho assim, essa questão de quando a pessoa vem fazer visita ao museu, ele sair daqui e carregar um pouco dessa história que a gente tem do nosso povo é muito importante para a cidade de Guaíra. Qual que é o horário de atendimento? Vamos passeando um pouquinho, Karina, fica à vontade, pode ir mostrando os locais. Qual que é o horário de visitação aqui do museu? O Museu Municipal Sete Quedas, ele funciona das 8 da manhã ao meio-dia, da 1h30 às 6 da tarde. Isso durante segunda a sábado. No domingo ele funciona das 8 ao meio-dia. E como é que é o fluxo de pessoas aqui? Existe o agendamento também que é feito no Departamento de Cultura ou aqui no museu mesmo. Esse agendamento geralmente tem o City Tour, que é um acompanhamento guiado, que passa pelos pontos históricos e turísticos da cidade, e também tem um agendamento que é feito só para visitação no museu. O City Tour, ele tem um acompanhamento, tem o pessoal que faz o acompanhamento também de turistas que vêm de fora, e também tem a visitação, geralmente, que é guiada de escolas e grupos turísticos, né? Isso a gente está trabalhando bem, inclusive a gente teve agora no feriado um grupo de turistas que veio visitar, tem 2 semanas que veio o pessoal de Porto Alegre
48 pessoas, isso foi num domingo, então para a gente a disposição de ficar para poder atender o turista quando vem, fora dos horários de atendimento, porque um domingo no período da tarde não seria um horário que a gente estaria com o museu normalmente aberto, mas a gente não pode deixar de abraçar o turista quando chega na cidade. Então, para a gente é muito importante isso. Então, esse agendamento ele serve para a gente trabalhar os horários e entrar em comunicação com os outros setores, né? Que tem aqui o museu, tem o Cine Teatro, né? Tem o Centro Náutico, tem a Igrejinha de Pedra, então são vários locais. E às vezes a gente precisa de mais de uma pessoa para poder fazer o atendimento, quando é um grupo muito grande, por exemplo. Olha, Valdomiro, aqui no Museu Sete Quedas, tem toda a história de Guaíra, que é riquíssima, diante da colonização da Companhia Mate Laranjeira, que era exploradora de erva mate. Mas sem dúvida alguma que a Sete Quedas é o ponto alto disso tudo. Sete Quedas é essa que pertence, claro, ao planeta, né, ao país, e pertence a tudo, mas que tinha uma identidade muito grande com Guaíra, mas que a gente não pode esquecer que também tinha um acesso por Salto del Guairá rústico, não era um acesso turístico como o de Guaíra, e também por Mundo Novo, como a gente vê fotos já com cidadãos antigos de Mundo Novo, que eles conseguiam fazer esse acesso também de uma forma rústica. Hoje em dia já seria de uma forma turística também, acredito, também pelo lado de Mundo Novo. E aqui, além desse quadro aqui, tem fotos riquíssimas, a gente pode se encaminhando lá para outro local, tem fotos riquíssimas das Sete Quedas, e além, claro, de toda a explicação que a Emanuele acaba passando para as pessoas que vêm até aqui. Emanuele, e o Sete Quedas realmente acaba sendo o centro do museu, do interesse das pessoas? Na verdade, todas as pessoas que acabam passando pelo município de Guaíra, eles acabam vindo procurar por essa história. Na verdade, é uma história que ela não vai morrer, mesmo com a gente ter aí as Sete Quedas inundada, né, em 1982, mas é uma história que para o povo de Guaíra, a gente acaba carregando isso. Temos sim, enxergamos ali o Lago de Itaipu como um túmulo, porém a história das Sete Quedas dentro da cidade de Guaíra, ela ainda é vivida. Existem vários locais, restaurantes, por exemplo, você vai observar que tem ali imagens das Sete Quedas. Todo mundo quer saber o porquê disso não existir mais também, né? Valdomiro, para a gente não se alongar muito, enfim, você vem aqui, esse livro aqui é riquíssimo, ele tem muitas fotos aqui, como a Karina está mostrando agora, e inclusive tem uma foto aqui daquele caso típico, conhecido, do seu amigo vereador, ex-vereador João Mandi, que salvou 6 pessoas após a queda de uma ponte em 1982, momentos antes da inundação do Rio Paraná, que se tornou o Lago de Itaipu, para a construção da hidrelétrica de Itaipu. Valdomiro, para terminar, eu estive também na Igrejinha de Pedra. Se o Jussi puder colocar as imagens para a gente, Jussi, você me dá o ok aí, Valdomiro, se as imagens já estiverem no ar, tá? Que daí eu vou trazer algumas informações sobre a Igrejinha de Pedra. Você me escuta, Valdomiro? Perfeitamente. Estou aguardando a Igreja de Pedra aparecer. As imagens já estão no ar? Se colocar a imagem no ar, espera só um pouquinho. O Jussi falou que para mexer com pedra tem que ter um pouco de paciência, então espera um pouquinho, Jandaia, tá? Certo. Eu fui na Igrejinha de Pedra, que é uma igrejinha que foi construída em 1933... pela Companhia Mate Laranjeira, com pedras rústicas. Foi inaugurada em novembro de 1934. Só mandar uma foto, é a igreja Nuestro Senhor del Perdón. É importante citar, a Emanuele também, que é uma apaixonada pela história, que o Tratado de Tordesilhas, se a gente pegar o Tratado de Tordesilhas, se eu não me engano, que é de 1492... você vai ver que essa área pertencia à Espanha. Tanto, Valdomiro, que a gente fala departamento de Canindeyú, que é o estado ali onde Salto del Guairá é capital,
esse departamento é o nome de um indígena, de um cacique que veio com uma missão de assunção. Eu aprendi isso aqui no museu, na última visita minha, e ele veio, era uma briga entre etnias. Os guaranis vieram para expulsar os tupis. E depois também teve uma ação com outro indígena que era o Guairá. Ou seja, Guaíra vem do nome de um indígena. Então é importante a gente respeitar essas etnias, valorizar os indígenas, porque não tem de onde a gente fugir. A nossa história está diretamente ligada aos indígenas. Pois não, Belchior? Tá na mão. Pode colocando as imagens quando eu vou falando aqui, tá? As imagens aí vai... Eu já orei nessa igreja aí. Nunca fumei Importantíssimo valorizar. E isso que o Valdomiro está falando está saindo no ar? Não está saindo no ar, não, né? Meu Deus do céu, Valdomiro. O que tem, Jandaia, o que tem de errado? A molecada ia fumar bagulho aí, eu não ia, eu não aceitava isso, só isso que eu tô falando. Dentro da igreja? Na igreja, de pedra. Meu Deus do céu. Essa igreja, ela tem vitrais hispanos argentinos. Inclusive tem uma história bem legal que eu quero perguntar para a Emanuele aqui, porque ela já me explicou, já me ensinou sobre isso. Eu estava vendo aqui, ontem, na igrejinha de pedra, teve 19 pessoas que a visitaram. Pessoas de Londrina, Guaíra, Presidente Prudente, Toledo, Florianópolis, Campo Mourão, Paula Freitas, eu nem sabia que é nome de cidade isso, do Paraná, Palotina, Curitiba, Medianeira, Coari no Amazonas, Cascavel, inclusive Paranhos e Mundo Novo agora eu fui no dia de hoje. Você citava pra gente, você me ensinava na verdade, Emanuel, na última vez, que aqui era como se fosse um local fora do Brasil, porque a Companhia Mate Laranjeira que acabou colonizando, e se falavam outras línguas, né, Emanuele, aqui, né? Sim, se falava inglês, espanhol, guarani e pouquíssimo português. Na época da vinda da Companhia Mate Laranjeira, que era formada por estrangeiros, né? E todas essas edificações foram construídas pela Companhia Mate Laranjeira, se falavam inglês, espanhol, guarani, pouquíssimo português. E aí o que aconteceu? Isso eu aprendi com a Emanuele. Em 1944, o presidente Getúlio Vargas veio para cá e falou, mas o que está acontecendo? Nacionalista como ele sempre foi, ele acabou estatizando Guaíra, estatizou tudo que era da Companhia Mate Laranjeira, se tornou do país, e ele passou dessa maneira a colocar, porque ele ficou estarrecido, que se falava até pouco português em Guaíra. E depois, que a gente citou aqui o Tratado de Tordesilhas sobre as duas missões que vinham de Assunção, porque era uma parte espanhola, depois com os bandos e principalmente a Guerra do Paraguai, do século XIX, que esse local passou a ser do Brasil, né? Porque os bandeirantes foram em muitos locais desbravando esses locais, em outras ocasiões dizimando indígenas, e querendo ou não, mal ou não, acabou ampliando a geografia brasileira e ampliando até o que o Tratado de Tordesilhas indicava naquela ocasião. Valdomiro, acho que é isso. Emanuele, o que você quer me mostrar? Uma foto do Getúlio Vargas? Na verdade, você comentou sobre a Igreja de Pedra, né, os vitrais. A gente tem aqui nesse livro. Inclusive, eu estava pesquisando alguma coisa essa semana, e aqui tem os vitrais, e aonde está falando também que eles são ali da hispano-argentinas. E uma foto onde tem Getúlio Vargas vindo para a cidade. E esses 3 momentos que você acabou de citar aí, a passagem das missões jesuíticas, a vinda dos desbravadores e a colonizadora, a Companhia Mate Laranjeira, a gente tem os 3 vasos, que são no ceramista do seu Marcos Moritz, eles estão e são vasos que retratam esses 3 momentos, né? A vinda dos padres jesuítas para a catequização dos indígenas, a passagem dos desbravadores na cidade e as edificações
construídas pela Companhia Mate Laranjeira. Isso é um trabalho de um ceramista aqui da cidade e através desse trabalho a gente consegue trabalhar também com acessibilidade de deficientes visuais. Isso é muito importante. E eu faço o convite para que todo mundo que esteja assistindo venha visitar o museu, venha conhecer um pouco da história da cidade. E assim como eu aguardo a todos, eu espero que todos façam assim um convite para mais pessoas ainda. É isso, Valdomiro. Desculpa a nossa passagem tão longa hoje no seu programa, mas realmente salta aos olhos. Você sabe que eu sou licenciado em História, então eu sou apaixonado pela história, e você saber que aqui nessa região os jesuítas, por exemplo, vieram para a catequização dos indígenas lá em 1700 e tarará, realmente é algo que impacta a gente. Obrigado, Manoeli. Obrigada a vocês. Com imagens de Karina Iano, reportagem de Jandaia Caetano, direto de Guaíra, do Museu Sete Quedas, para o programa A Cara do Brasil. Parabéns, Jandaia. Você, como professor de história, realmente deu uma aula para nós. Valeu, parabéns. Beijo, Manoeli. Valeu, Guaíra, coisa linda, coisa histórica. Mandando um beijo para você. Que orgulho, cara, de ter um pai como esse. Você é louco.